Olá, bom dia. Bom dia, meus amigos. Chegando aí em mais um Amanhecer com Cristo, dando continuidade aos nossos estudos, aguardando aí a chegada de vocês. Bom dia, quem chegou aí? Quem chegou e puder me dizer um oi, dizer se está tudo ok, se está me ouvindo direito, se está me vendo, se a imagem está boa. Oi, pessoal, bom dia sexta-feira, após um feriado prolongado, né? Ainda não estou conseguindo visualizar aí, mas eu já percebi que algumas pessoas chegaram. Bom dia, acho que foi a Ruth, né, Ruth? Esse pessoal aí que marca presença, que coisa boa. Seja bem-vinda, Ruth. Quem mais? Lucimira, né? Amorim da Silva, companheira aí de trabalho. A Ruth, viu só? Ruth, já reconheço aí a tua fotinha. Ruth, a imagem está boa, o som está bom, ainda temos um minutinho aqui e podemos fazer alguns ajustes. Então, se você puder me dizer como está o som, se não está muito alto. Está tudo ok? Ótimo. Então, muito obrigada, Ruth. Obrigada, vamos aqui. Deixa eu só ajustar aqui a luz. Aqui. Obrigada, Lucinara. Meu primo chegou aí, Jackson, bem-vindo. Então, hoje, dar continuidade aos nossos estudos, ao estudo dessa obra, essa obra fantástica, que é o problema do ser, do destino e da dor. Simone Rosa, bem-vinda, bom dia. Célia, minha amiga. Minha amiga Célia, muito bem-vinda. Vamos então, né? Já 9 horas aqui. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Só baixar um pouquinho aqui o som. Vamos diminuir um pouquinho aqui, né? Vamos silenciar um pouquinho. Elevar os nossos pensamentos a Deus. Esse Pai soberanamente justo e bom. E vamos agradecer pela oportunidade. Mais uma oportunidade de trabalho, mais uma oportunidade de estarmos juntos, falando um pouquinho acerca dos ensinamentos do Mestre, relembrando aquilo que os nossos irmãozinhos, aqueles que nos antecederam, deixaram para que nós pudéssemos refletir. Então te agradecemos, Pai amado, pela oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez, nesse estudo, nesse amanhecer. Tão bom amanhecer, é tão bom termos essa certeza de que temos mais uma oportunidade de mais um dia, de fazer diferente, de fazermos a diferença na vida de algumas pessoas que precisam tanto de uma palavra amiga, de um consolo, de uma luz na sua caminhada. Obrigada, Jesus, por estar conosco. Obrigada, espiritualidade amiga, por nos intuir nessa jornada. E nesse momento, com os nossos corações repletos de gratidão, nós ainda te pedimos, Pai amado, que essas palavras alcancem aqueles corações aflitos, que sirva como reflexão nessa jornada, primeiramente para nós mesmos e em seguida para com o próximo. Então, alcança esses corações, alcança os nossos corações e os corações daqueles que vão nos ouvir. E aqueles que vão ouvir, aqueles também que nos ouviram. Então, que sejamos semeadores do bem, da paz e da luz. E assim sendo, repletos de gratidão, nós vamos te pedindo a permissão para darmos por aberto os estudos da manhã de hoje. E que assim seja então, meus amigos, quem chegou agora aí, Simone Rosa,
né? Já tem um pessoal aí, né, nos acompanhando. Então hoje, como eu disse, nós vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, ao estudo do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Essa obra maravilhosa, essa obra que nos convida, então, a uma reflexão profunda. Essa obra que, na verdade, ela é poética. Eu penso em Leon Denis, né, de uma forma assim muito ampla, porque Leon Denis ele teve o contato aí com a doutrina espírita aos 18 anos de idade. Depois ele passou por muitas vicissitudes, mas ele via a vida de uma maneira muito ampla e ele colocou isso de uma maneira poética. Eu sou, como já disse, né, quando iniciei esse estudo, eu disse que eu sou até suspeita de falar sobre essa obra, porque é a minha obra de cabeceira, é aquela obra onde eu vou buscar respostas em alguns momentos. Então, é uma obra que ela já nos chega de uma maneira desafiadora. De onde viemos? Quem somos, né? Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Então, são questionamentos aí importantíssimos, porque quem somos? Quem somos nós? Espíritos imortais por Deus criados, simples e ignorantes. Então esses somos nós, mas que muitas vezes nós nos debatemos em busca de respostas, nós queremos saber exatamente quem sou eu, né? O que é que eu estou fazendo aqui, né? De onde eu vim, de onde nós viemos. Por que é que tem reflexos de situações, por que é que nós passamos por determinadas situações e, poxa, nós não fizemos absolutamente nada para estarmos vivenciando essa situação. Aí vem lá o livro dos Espíritos com as suas respostas e nos diz claramente, olha, né, se você não consegue perceber a razão, né, a causa dessa situação, de tudo isso que você está vivenciando nesse momento, deve haver uma fonte lá no passado. E aí nós ficamos pensando, mas que passado? Então, de onde nós viemos, né? Quem fomos nós em existências anteriores e por que é que hoje precisamos passar por essas experiências? Por que é que precisamos voltar para para esse corpo carnal, né? Para esse corpo material e passarmos por tantas vicissitudes em alguns momentos, situações em que nós nos debatemos para compreender. E aí surge a outra dúvida, para onde nós vamos? Para onde nós vamos? Então, vejam bem, essa obra, na verdade, ela é um convite para mergulharmos dentro de nós mesmos, dentro desse desconhecido que ainda sou eu, em busca de respostas que vão partir de mim. Então, todas as vezes que eu tenho alguma dúvida em relação aos meus pensamentos, eu mergulho nessa obra. E aí é bem interessante que hoje nós vamos iniciar aqui, né? Nós começamos aí há 2 semanas atrás, nós iniciamos com a introdução e já como a Célia mesmo disse, nossa, esse livro ele já inicia assim de uma maneira impactante, né, Célia? Ele já inicia assim tão atualizado, né? Parece que nós estamos vivenciando situações lá, né? Poxa, que ele escreveu há tantos anos atrás, essa obra que foi escrita há tantos anos atrás, e é tão atual, Então já iniciou aqui, nós já iniciamos aqui na introdução, iniciamos já tão dentro da atualidade. É isso que acontece, é isso mesmo, nós estamos passando por uma situação assim, nós temos essas dúvidas ainda. Bom dia, Valéria, bom dia, Regina, sejam bem-vindas. E hoje, então, essa obra, tá? Eu tenho certeza que algumas pessoas aí, inclusive já recebi mensagenzinhas, me dizendo que estão acompanhando, então, que vamos estudar juntas essa obra. Ela é dividida em 3 partes. Então, na primeira parte vai falar do problema do ser, a segunda parte vai falar do problema do destino e na terceira e última parte, as potências da alma. Então, aí onde nós vamos estudar, né, a vontade, a consciência, o livre-arbítrio, o pensamento, ou seja, vai unir aí tudo aquilo, na verdade, vai fazer um apanhado de tudo aquilo que nós já vamos iniciar aqui estudando. E hoje nós vamos iniciar aqui a primeira parte falando sobre
algo bem simples, a evolução do pensamento. Como tem evoluído o nosso pensamento? Vamos lá então? Quem estiver com o livro aí e quiser acompanhar, vamos lá. Então, o problema do destino, do ser, do destino e da dor, primeira parte, capítulo 1, a evolução do pensamento. É um livro bem extenso, tá? Então, nós precisamos de tranquilidade para fazermos esse estudo. Em alguns momentos nós vamos fazer um resumo, para que nós possamos compreender melhor. Mas como diz uma amiga minha, é um livro que nós precisamos ir pelos detalhezinhos para compreendê-lo. Então, evolução do pensamento, primeiro capítulo aqui. Então diz assim, nós vamos ler um trechinho, bom dia Nelore, nós vamos ler um trechinho e depois eu gostaria que vocês participassem, já que estamos estudando, como sempre digo, isso é um estudo, não uma palestra. Então, como nós estamos estudando, eu gostaria de ler aqui os comentários de vocês, o que é que vocês pensam, né, já que estamos lendo juntos, qual é a opinião, né, como é que nós nos vemos dentro dessa leitura. Então, vamos iniciar aqui, Evolução do Pensamento, primeiro capítulo. Diz assim, uma lei, já o dissemos, rege a evolução do pensamento como a evolução física dos seres e dos mundos. A compreensão do universo se desenvolve com os progressos do espírito humano. Essa compreensão geral do universo e da vida foi expressa de 1000 maneiras, sob 1000 formas diversas no passado. Ela o é hoje em outros termos mais latos e o será sempre com mais amplitude, à medida que a humanidade for subindo os degraus de sua ascensão. Então, o que nós podemos compreender aqui já no início dessa primeira parte? Que uma lei, ela rege essa evolução, né? E a evolução do nosso pensamento, porque o pensamento, ele é criador. Então, tudo começa pelo nosso pensamento e vai se materializando. Então, é necessário essa força, e mais adiante nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, ela é hoje, em outros tempos, em outros termos mais latos, e ou será sempre com mais amplitude. Ela será mais ampla à medida que a humanidade for subindo os degraus da sua ascensão. Então, à medida que nós vamos compreendendo melhor essa grandeza, né? Porque a vida, ela é muito maior do que nós podemos imaginar. Então, à medida que nós vamos compreendendo, as nossas mentes, elas vão se ampliando, né? Nós vamos subindo os degrauzinhos e vai ficando tudo mais claro. Aquilo que parecia ser difícil, muito distante de nós, vai se aproximando e nós vamos tendo uma ideia mais ampla de tudo que nos cerca. Então, existe uma lei que rege tudo isso, mas nós precisamos compreender, né? Porque quando nós não compreendemos, nós nos debatemos, então, entre questionamentos, como eu disse aí no início, né? E é o que essa obra vem nos propor, né? Quem somos? Quem somos nós? De onde viemos? E para onde nós vamos? Então, enquanto nós não tivermos essa compreensão ampla, nós vamos sempre estar achando, acreditando, né, com os achismos. Então, eu começo com os meus achismos e eu acabo acreditando que eu sou injustiçado, porque eu estou passando por algumas situações difíceis, então eu sou a vítima, tudo é castigo. Porque quando eu não compreendo de onde eu vim, que eu já vim de algum lugar, que eu já plantei e que hoje certamente eu estou colhendo aquilo que eu plantei, então eu tenho uma dificuldade de compreensão, e quando eu me vitimizo, fica muito mais difícil seguir em frente. Então, bom dia, Dilma, que Deus te abençoe também, minha amiga. Vamos lá então, vamos adiante. Quem quiser fazer um comentário então sobre aqui esse primeiro parágrafo, fique à vontade, eu vou tentar ler aqui. Vamos lá, eu vou seguir em frente aqui, onde fala um pouquinho sobre a ciência, né? Então, a ciência vê alargar-se sem cessar seu campo de exploração. Todos os dias, com o auxílio de seus poderosos instrumentos de observação e análise
descobre novos aspectos da matéria, da força e da vida. Mas o que esses instrumentos verificam, já há muito tempo havia que o espírito o discernira. Olha só, interessante isso, né? Por que as coisas demoram tanto para acontecer aqui? Então, a ciência, por mais que ela tenha, e olha, nós estamos aqui falando, essa obra, né, é de 1908, né, em Paris, 1908. Então, olha o quanto a ciência, quanto a tecnologia, ela vem avançando já, né? E olha, ele já fala, naquela época, ele já diz assim, que a ciência vê alargar-se sem cessar seu campo de exploração. Todos os dias, com auxílio dos seus poderosos instrumentos de observação e análise, descobre novos aspectos da matéria, da força e da vida. Mas o que esses instrumentos verificam, já há muito tempo havia que o espírito o discernira, porque o voo do pensamento, olha só que interessante isso, né? Até gostaria que vocês comentassem essa parte, né? Porque o voo do pensamento procede sempre e excede os meios de ação da ciência positiva. Então, o pensamento, ele é muito mais amplo, né? E quando nós pensamos que no plano espiritual as coisas já, né, para nós o que é novidade, no plano espiritual já aconteceu, já existe. Né? Quando nós começamos a estudar, a mergulhar então nessas ideias, nós conseguimos perceber, poxa vida, quanto nós ainda precisamos subir degrauzinhos, principalmente nessa questão do nosso pensamento, né? A mudança, o ampliar o pensamento para podermos alcançar, então, tudo isso, né? Então, olha o que ele fala aqui, então, a respeito da ciência, né? Então, excede, né? Porque o voo do pensamento procede sempre e excede os meios de ação da ciência positiva. Os instrumentos nada seriam, olha só isso, Célia, os instrumentos nada seriam sem a inteligência, sem a vontade que os dirige. Deixa eu ler aqui o que a Célia nos coloca aqui. A ciência cria instrumentos para comprovar o que já havia sido pensado antes. Se nunca foi pensado, para que criar tais instrumentos? Pois é, Célia, olha só. E você vê aqui, né, que no finalzinho desse parágrafo, ele diz assim, os instrumentos nada seriam sem a inteligência, sem a vontade que os dirige, ou seja, é necessária essa ação. Né? Então, é importante nós pensarmos que a inteligência, ela é o que dá essa forma, né? É o que materializa tudo isso. Né? E o que seria mesmo, né? O que seria? Então, a ciência cria instrumentos para comprovar, né? Ela vem, então, só para comprovar aquilo que na verdade já existe. Bom dia, Valéria. Vamos seguir em frente. Então, eu achei muito interessante essa parte aqui, onde ele diz que os instrumentos nada seriam. Então, o quanto nós ainda estamos distantes dessa compreensão de que há, né? E logicamente que os cientistas, muitas criaturas aí que se julgavam muito materialistas, ou se julgam materialistas, em alguns momentos, em um determinado ponto aí da caminhada, precisam se render, né? Porque, peraí, né? Como explicar, né? Tudo isso? Então, conforme a nossa mente vai evoluindo, conforme o nosso pensamento vai se ampliando, nós vamos compreendendo essa grandeza que, sinceramente, o homem ainda não alcançou. Então, a ciência incerta e mutável. A ciência incerta e mutável. Renova-se sem cessar os seus métodos, teorias, cálculos, com grande custo arquitetados. Desabam ante uma observação mais atenta ou uma indução mais profunda, para darem lugar a novas teorias que não terão mais estabilidade. Então,
a ciência ela é incerta e imutável. E aí quando nós nos debruçamos aí sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos de Jesus, e nós percebemos que os ensinamentos de Jesus são sempre atuais, né? As leis divinas são atuais, sempre atuais. Então nós percebemos que as leis de Deus são imutáveis, enquanto a ciência ela é incerta e imutável. Renova-se sem cessar os seus métodos, suas teorias, seus cálculos, com grande custo arquitetados. Desabam, então acabam desabando ante uma observação mais atenta. Opa, nós estamos indo por esse caminho, tá? Mas esse caminho não vai funcionar não, né? Coisas que nós bem sabemos, quem estuda aí o Evangelho do Cristo, sabe perfeitamente que nas leis de Deus não existem equívocos, né? Não existe, nada desaba, né? Tudo se encaixa e nós vamos percebendo o quanto nós ainda precisamos nos debruçar sobre o Evangelho, o quanto nós ainda precisamos ser mais humildes, o quanto nós precisamos deixar um pouquinho de lado a nossa pretensão, a nossa vaidade de acharmos que sabemos tudo, né? Porque aquele sujeito que sabe tudo, outro dia até ouvi um amigo falando, o sujeito que sabe, que pensa saber tudo, ele não está aberto para novas informações, ele já sabe tudo. Então, ou seja, ele acaba estacionando, porque a verdade dele acaba sendo absoluta. Enquanto isso, nós sabemos, né, que as leis de Deus, elas nos impulsionam a estarmos sempre com as mentes bem abertas, querendo aprender mais, querendo desenvolver essa inteligência, o pensamento, avançarmos, né? Então, olha só o que diz aqui, só seguindo um pouquinho mais. A teoria do átomo indivisível, por exemplo, ele traz aqui um exemplo, né? A teoria do átomo indivisível, por exemplo, que há 2000 anos servia de base à física e à química, é atualmente qualificada como hipótese e puro romance pelos nossos químicos mais eminentes. Então, olha só, algumas afirmações tiveram que ser revistas, né? Então, aquilo que era, na verdade, que servia como uma base, né? Hoje já não é mais assim. Então, nós precisamos também estarmos atentos, né? O que é que nós estamos buscando, o que é que ainda não foi descoberto e o que é que nós ainda precisamos utilizar um pouquinho mais da nossa inteligência. Então, quantas decepções, segue a leitura aqui, quantas decepções análogas não têm demonstrado no passado a fraqueza do espírito científico, que só chegará à realidade quando se elevar acima da miragem dos fatos materiais para estudar as causas e as leis. Dessa maneira, foi que a ciência pôde determinar os princípios imutáveis da lógica e das matemáticas. Não sucede o mesmo nos outros campos de investigação. Alguém gostaria de colocar alguma coisa, de colocar a sua opinião? Eu vou seguir aqui mais um pouquinho, tá? Para depois pararmos e conversar. Então, quantas decepções, não é? Quantas decepções análogas não têm demonstrado no passado a fraqueza do espírito científico, que só chegará à realidade quando se elevar, né, acima das miragens, dos fatos materiais, para estudar as causas e as leis. Então, né, nós precisamos ampliar mesmo esse nosso campo, né, de concentração, ou seja, ampliar a nossa visão. Então, a maior parte das vezes, o sábio, para eles, leva os seus preconceitos, tendências, práticas rotineiras, todos os elementos de uma individualidade. Então, mais uma vez aí, o orgulho do homem, né, que se sobrepõe, né? O egoísmo, quando nós queremos mostrar que sabemos, quando nós queremos que a nossa verdade seja absoluta,
e aí não queremos, né, aceitar algo que não tenha a ver com aquilo que eu criei, que eu imaginei e que eu quero que seja do meu jeitinho. Então, a maior parte das vezes, o sábio para eles leva os seus preconceitos, tendências, práticas rotineiras, todos os elementos de uma individualidade acanhada, como você pode verificar no domínio dos estudos psíquicos. Principalmente, tá? Só vou dar uma paradinha aqui, né? Estudos psíquicos. Então, a Célia diz assim: quando cientistas, aí Célia, demonstram a fenomenologia de fenômenos, né? Espíritas e acabam de ser comprovados a verdade da imortalidade da alma e da... Ai, não consegui entender aqui. Passou muito rápido, né? Tem outras pessoas comentando aqui, Célia, mas depois eu vejo lá. Então, minha amiga, nós começamos a perceber, né, aquilo que vai que vai acontecendo, né? Porque o que é natural, ele tira o véu, né? Ele arranca esse véu. Eu sempre lembro, né, que quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, teve uma frase muito interessante que eu li que dizia assim, né, que a doutrina espírita ela veio rasgar o véu de cima a baixo. Ou seja, a doutrina espírita ela veio realmente nos apontar um caminho e dizer, olha, para com essas falsas interpretações, né? Volta um pouquinho, né? Estuda a vida tal como a vida é, iniciando de dentro para fora. Né? Iniciando aí de dentro, né? Como é que você sente, não é o que os outros te dizem, como você sente o que está acontecendo. Então, chega um determinado momento, até eu tentei ler ali o comentário da Célia, mas não consegui, chega um determinado momento em que nós precisamos nos render a essa realidade dos fatos. Então, os estudos psíquicos, principalmente na França, onde até agora poucos sábios, houve bastante corajosos e suficientemente ilustrados para seguirem a estrada já amplamente traçada pelas mais belas inteligências de outras nações. Então, a não aceitação, né, mais uma vez o orgulho do homem, né, o egoísmo, que é esta chaga da humanidade que precisa desaparecer da Terra. Então, quando nós passamos a observar, né, o quanto o orgulho trava essa marcha do progresso, né, porque as pessoas ficam ali, né, é a minha ideia que vale, né, principalmente dentro dessa questão da ciência materialista, né. Muitos são os materialistas que ainda acreditam só naquilo que está ali à sua frente, não só aquilo que eu posso ver, né? Caso contrário, isso não existe. E aí muitas situações vão ficando sem respostas. Essa é a realidade. Então, não obstante, o espírito humano avança passo a passo no conhecimento do ser e do universo. O nosso saber quanto à força e à matéria modifica-se dia a dia. A individualidade humana revela-se com aspectos inesperados à vista de tantos fenômenos, verificados experimentalmente em presença dos testemunhos que de toda parte se acumulam. Nenhum espírito perspicaz pode continuar a negar a realidade de outras vidas, a esquivar-se às consequências e às responsabilidades que ela carrega. Olha só que interessante isso, não é? Não é uma reflexão profunda? Nós pararmos um pouquinho e refletirmos sobre esse parágrafo. Nenhum espírito perspicaz pode continuar a negar a realidade de outra vida, a esquivar-se às consequências, às responsabilidades e as responsabilidades que ela carrega. Então, vamos pensar aqui em colheita. Tudo que nós plantamos
nós colhemos, tudo aquilo que nós, todas as escolhas que nós fazemos, elas vão nos trazer consequências. Então, a partir do momento que nós começamos a refletir sobre essa questão, nós começamos a compreender, né, o porquê sofremos, porquê a dor, por que é que nós estamos aqui. Então a Dilma fez um comentário, vou ler aqui o comentário da Dilma. Barreto conclui que estou absolutamente convencido de que a ciência psíquica provou experimentalmente a existência de uma entidade transcendente e imaterial no homem, a alma. Barreto, né? Olha só. Olha que contribuição fantástica. Então, nós não podemos negar. E quando nós entendemos as nossas responsabilidades, quando nós entendemos a força que existe dentro de nós para transformarmos aquilo que não está muito bacana, aquilo que nós realmente precisamos transformar, aí nós vamos ampliando esses horizontes, os nossos pensamentos vão se ampliando, nós vamos verdadeiramente compreendendo, né, o porquê nós estamos aqui e o quanto nós precisamos ainda evoluir, subir esse degrauzinho, compreender, né, respeitar aquilo, logicamente, que nos chega, né, através da ciência. O próprio Kardec nos orientou a isso, né, vamos respeitar aquilo que nos chega através da ciência, mas vamos também, ao mesmo tempo, buscar, né, buscar dentro de nós, utilizarmos a nossa inteligência para compreender, então, essa última frase aqui que eu li, tá? Porque hoje nós vamos tentar ficar com esse pensamento. Nós vamos voltar, e a orientação desse estudo é que nós não fiquemos aqui só com essa fala de alguns minutos, que nós voltemos lá para a leitura, para que nós mesmos possamos tirar as nossas conclusões, né? É isso que a doutrina espírita nos orienta. Então, nenhum espírito, vou ler mais uma vez, nenhum espírito perspicaz pode continuar a negar a realidade de outra vida, a esquivar-se às consequências e às responsabilidades que ela acarreta. E para isso, meus irmãos, meus amigos, é necessário que nós tenhamos a humildade, que nós possamos silenciar em alguns momentos os nossos pensamentos. Nós estamos aqui falando da evolução do pensamento. Essa evolução do pensamento, ela se dá a partir do momento que nós vamos buscar dentro de nós mesmos essa vontade, né? A vontade da ação, de darmos o primeiro passo, né? E passo a passo, um passo de cada vez, para que possamos atingir, então, essa meta, esse objetivo. Porque nós estamos aqui, né, como já disse lá no início, né, dentro desse problema do ser, do destino e da dor, tem muito dos nossos nos debater em busca de respostas, né? Quem eu sou? Então, eu acho que esse é o primeiro passo. Quem eu sou? Né? De onde eu vim e para onde eu quero ir? Né? Não importa de onde eu vim, importa para onde eu quero ir. E o querer é um meio caminho andado já, para que nós possamos descobrir o verdadeiro caminho. Então, meus irmãos, meus amigos, eu vou agradecer a presença de todos nesse estudo e deixar aqui o convite para a próxima sexta-feira nós darmos a continuidade, ainda nesse capítulo 1, porque a proposta é de que a gente vá devagarinho, no passo a passo, estudando e compreendendo. Né, e trazendo aqui também, aguardando aí sempre que vocês também tragam as suas opiniões da leitura e do entendimento, o quanto nós conseguimos entender de cada capítulo. Muita luz, muita paz, que Jesus esteja conosco, que nos envolva a cada um. E que o abraço fraterno chegue ao coração de todos. Que assim seja. Muito obrigada a todos pela presença. Uma ótima sexta-feira.